Amores, vamos mais uma aula. Hoje a gente vai estar estudando a disciplina de História, que fala sobre o comércio e sua evolução. E quer saber? Eu nem gostava muito de História, depois eu fui estudando, e é tão interessante saber sobre a história. A gente aprende demais, muitas curiosidades e muitas coisas. Você também quer saber? Então vamos lá comigo. Bora! Vamos lá então. Eu vou estar fazendo leitura com vocês, tá? E no decorrer da leitura eu vou estar falando sobre alguns pontos que eu achar bem relevantes, tá? O comércio e a sua evolução. No dia de hoje, se você precisa adquirir qualquer bem, você vai para a loja mais próxima, pega o bem, paga por ele e segue de volta para a sua casa. Esse processo não era tão simples há milhares de anos. Caso você ou alguém da sua comunidade não produzisse o bem que você desejava, só existia duas opções: desistir de ter esse bem ou viajar em busca dele, muitas vezes por distância. Então, hoje em dia, com toda a evolução, o que aconteceu com o comércio? Os comerciantes compram, o bem e colocam na loja deles, e essa loja vai ficar ali à exposição, Por isso que existe vários tipos de comércio que vende o seu material específico, Papelaria, açougue, que mais? Farmácia, enfim, variados comércios. A gente só vai lá, é muito prático hoje, que a gente só vai lá, escolhe o nosso bem, paga por ele e vem para nossa casa. Antigamente não era assim. Então, sobre isso a gente vai ver ao longo do vídeo. Vamos lá continuar a leitura. Um dos melhores investimentos que se podia fazer durante a antiguidade era o comércio. Os produtos conseguidos diretamente com os artesãos poderiam ter uma margem de lucro, ganho maior do que gasto, bem mais vantajoso, pois poderiam ser depois vendidos por um preço mais elevado em comunidades que não os produzissem. Por exemplo, uma comunidade que é carente de panelas de boa argila pagaria muito bem por panelas feitas desse material. Antigamente, os artesãos produziam muito, E eles produziam por um preço e vendiam com um lucro muito maior, porque as pessoas precisavam. Então, eles não tinham opção, ou eles compravam, ou ficariam sem. E os artesãos, a obra, assim, dos artesãos é muito, assim, trabalhoso. Então, assim, a gente tem que dar muito valor para os artesãos, porque, assim, a obra que eles fazem, o produto deles é tudo manual, Tudo feito à mão. Então, assim, é muito trabalhoso, é de grande valia, Igual um exemplo que a gente pode dar é as paneleiras aqui do Espírito Santo. Então, as paneleiras lá de Goiabeiras, a gente já pode ver um pouquinho do processo que elas fazem. Esse processo na qual tem que pegar a panela, formar igual essa figura aqui acima, ó, pegar o barro, formar a panela direitinho, depois eles vão queimar, etc e tal. Então, continuando a leitura, vamos lá. Quando as pessoas se assentaram e começaram a formar cidades cada vez maiores, a ideia de produzir qualquer coisa que necessitasse começou a se desfazer. Elas perceberam que, em vez de fazer tudo, era mais fácil trocar o que produziam por coisas que precisavam. Então, eles produziam e já não vendiam mais. Eles, por exemplo, produziam uma panela e trocava por um saco de arroz, entendeu? Essa linha de pensamento fez com que a mentalidade dos grupos urbanos começasse a funcionar da mesma forma, de modo que as pessoas começaram a procurar em outras comunidades as coisas que sua própria aldeia ou cidade não produzia. Então, eles começaram a ver em cidades vizinhas
algumas coisas que sua própria cidade não produzia. Então eles falavam, vou lá ver, se eles tiverem, eu vou trocar por algo que a gente tem aqui. Normalmente, as rotas de comércio eram organizadas por um chefe, que decidiria tudo relacionado ao trajeto. Os animais domesticados, bois, camelos, cavalos, levariam os bens em rotas separadas em etapas. Cada comitiva andava um pedaço de caminho com a mercadoria. Em um ponto de encontro combinava transferir a mercadoria para outra comitiva igualmente equipada que continuava o caminho. Então, eles faziam essa rota, como era um trajeto muito longo, eles faziam essa rota em várias etapas, né? Para o animal não cansar, para a pessoa também não cansar, o chefe, né? No caso, não cansar. Nos pontos de encontro, geralmente se desenvolviam serviços como hospedarias, estalagens e lojas. Essa interação atraía um número cada vez maior de pessoas, fazendo com que, com o tempo, esses pontos de encontro de negócios tornassem assentamentos humanos, que rapidamente se converteram em cidades prósperas graças ao comércio constante. Muitas grandes cidades da antiguidade começavam como simples pontos de encontros comerciais. Aventurar-se nas rotas comerciais do mundo antigo poderia ser muito perigoso ou demorado. Existia rota que demorava mais de um ano para chegar até o fim, mas isso nunca afastou os comerciantes antigos que acreditavam que o lucro possível valia todo o risco. Então, você já pensou? Você ter que fazer uma viagem de um ano para comprar algo? Era assim que era feito. Muito difícil, né? E sempre tem histórias, mas na Bíblia, né, que eles eram saqueados também, por isso que era perigoso. Eles tinham ladrões que sabiam desse trajeto, né, de compra e venda e eles saqueavam. Muito triste, né? Muitas das vezes até matavam os chefes e os homens que estavam ali para ajudar. Vamos ler agora sobre as primeiras rotas terrestres, né? Estudos apontam que rotas comerciais que cobriam longas distâncias começaram a se desenvolver por volta de 3.000 anos antes de Cristo, período que a historiografia chama de Calcolítico e que se localiza entre o final do Neolítico e o início da Idade dos Metais. As rotas mais desenvolvidas desse período se encontravam nas regiões da Ásia Ocidental, da China, da Índia e em torno do Mar Mediterrâneo. Por meados do segundo milênio a.C., caravanas completamente organizadas já eram uma realidade. Esse desenvolvimento só foi possível graças à domesticação dos animais, que naquele contexto eram usados como besta de carga. É o que eu falei anteriormente, né? Os animais, camelos, cavalos, eles eram usados para fazer essa rota terrestre. No Oriente Médio existiam 3 grandes rotas principais. Uma levava da região da Arábia à Palestina e da Arábia à Petra. A principal atividade dessa rota era o comércio de mirra e incenso. Logo lá na frente eu vou explicar o que é mirra e incenso, tá? As rotas pela Babilônia seguiam por terra e rios e pelo rio Eufrates, até o ponto de Seulência. Havia também as rotas na China, que permitiam o transporte de cargas de roupas, tecidos e fios de seda até a Ásia Central da Índia. Esse aqui é o casulo, né? Casulinho do bicho da seda, que faz o fio, né? Que fala aqui, que faz a seda, faz o tecido, que se chama seda. Esse aqui é a resina natural, que é usada em mirra e incenso. É essa resina aqui. Vamos ver aqui na frente. Ó, aqui é o que significa mirra, que eu coloquei para vocês, tá? Vocês vão dar
Vou dar um tempinho para vocês lerem. Já deu tempo, né? Aqui é o significado de incenso. Também vou dar um tempinho para você estar lendo. Vamos lá. E vamos continuar nossa leitura. Agora a gente vai falar sobre rotas navais. Rotas navais quer dizer de rotas com navios, né? Em alto mar. As rotas navais de comércio entre povos são bem mais antigos. Estudos apontam que há pelo menos 90 mil anos as pessoas já se valiam de meios de transporte marítimo para se deslocar e realizar o comércio. Os vestígios mais antigos de como funcionavam as rotas e o transporte marítimo datam entre 4.000 a 3.000 anos de Cristo e são dos povos do Egito, da Índia, da China e da antiga Suméria. Inicialmente, as rotas marinhas eram feitas com barcos relativamente frágeis que não aguentavam os perigos da viagem em alto mar, de modo que viajavam apenas a uma distância segura da costa. Então, antigamente, eles faziam essas rotas, né? Fazia esse transporte em alto mar, transporte do comércio. Só que os barcos eram bem frágeis e eles não poderiam ir para longe, né? Ficavam bem mais perto, para não correr nenhum risco. Com o tempo, as técnicas de navegação e transporte foram evoluindo continuamente, de forma que os navios foram ficando cada vez mais autossuficientes, chegando ao ponto de, no final do século XIV, já conseguirem fazer viagens que cruzavam o planeta, viajando do continente em continente em pleno alto mar. Então, hoje a gente pode ver, né, que tem muitos produtos comerciais que chegam através de navios, grandes navios. Aqui mesmo a gente tem, né, em Vitória, a gente tem grandes navios, grandes navegações que chegam a vários produtos, tá? Aqui vocês podem estar lendo depois, tá? Vamos prosseguir. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o comércio e sua grande evolução. História bem interessante, né? Então, beijo e até a próxima.